Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quando eu recebi o convite, eu fiquei meio assim pensando, porque eu estava pensando, eu falei, meu Deus, eu falei para Deus que era uma oportunidade, nós estamos tendo uma oportunidade muito grande, muito rica, Glória a Deus. porque eu falei, meu Deus, eu não quero mais subir no altar, porque todos nós temos um espinho na carne. E neste momento, que tudo está acontecendo, eu queria me limpar. E eu não sei falar não para a palavra do Senhor. E eu passei a semana todinha falando assim, eu queria desistir e não ir. E hoje pela manhã também eu queria a mesma coisa. Mas eu sei que quem usa é Deus e o Espírito Santo. Glória a Deus. E tem acontecido muitas coisas. E eu orando para Deus, pedindo uma direção para Deus. Porque as pessoas elas estão pregando muitas palavras e não falam a verdade. E teve uma palavra que Deus me deu no congresso de intercessão. Eu não me lembro se foi o ano passado, sei que foi uma palavra que me alimentou muito, falou no meu coração. E ela está escrita lá em Abacuque, a oração de Abacuque 3, ter sido bênçãos na minha vida, eu ter aprendido. Um belo dia, eu estava indo trabalhar e mudando todo o horário meu, e eu recebi uma notícia muito ruim, várias notícias ruins, né, ter acontecido. Pessoa ter se assustado lá na empresa, ter se tirado da sua própria vida, e eu lá firme, e um belo dia eu me abalei, só de notícia ruim, e Deus me deu essa palavra. Amém. E eu quero orar com você. Espírito Santo de Deus, neste momento, Espírito Santo de Deus, Tu já se faz presença no meio de nós. Em nome de Jesus. Eu sei que Tu tem grandes palavras para falar conosco, Senhor. Espírito Santo de Deus, queremos neste momento, Senhor, abrir a nossa audição, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, eu quero neste momento, Senhor, sei que Tu és meu refúgio, a minha fortaleza de Ti. Sem Ti eu não sou nada, Senhor. Eu sou totalmente dependente de Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, neste momento, Senhor, que eu venha me diminuir, Senhor. Que o Senhor venha crescer neste momento, Senhor. Senhor, quebra meu orgulho, minha vaidade, Senhor. Quebra minha soberba, Senhor. Que não seja mais eu, Senhor. Que seja o Espírito Santo de Deus falando com o Teu povo, Senhor. Senhor, abre a visão de nós, Senhor. Tira toda a cegueira espiritual, Senhor. Senhor, refrigera a nossa alma, Senhor. Alegra o nosso coração, Senhor. Derrama o Teu óleo de alegria, Senhor. Como Tu fez com o salmo de Davi, Senhor. Derrama o Teu óleo de alegria, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Senhor, queremos ser impactados, Senhor. Fala com nós através dessa oração de Abacuque, Senhor. Senhor, Espírito Santo de Deus, fala com Tua igreja, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem neste momento, Senhor, sacudir o nosso coração que está aflito, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem acalmar toda tempestade, todo vento contrário, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, Jesus. Somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. E a oração de Abacuque era um profeta, e ele estava intercedendo pelo povo, e a oração dele chamou muita atenção, mas o que despertou na minha oração de Abacuque foi a partir daqui no 17, mas o que mais me chamou também, queimou dentro do meu coração, foi no versículo 18. Porque ainda que a figueira não floresça, não haja fruto da videira, todo produto da oliveira, da meta, nos campos não produza mantimento das ovelhas. Mandará seja arrebatadas as ovelhas, e não haja vaca.
Todavia me alegrarei ao Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. O que me chamou mais atenção, todavia eu me alegrarei ao Senhor da minha exaltação. Esse foi o versículo que me chamou a atenção. Vocês sabem que toda figueira já sabe da passagem que está lá em Marcos 11:12, né? Eu não vou ler, né? Porque é uma palavra muito rápida e eu quero focar mais no 18, que foi o que mais me chamou a atenção. Que eu tenho passado um momento tão difícil que eu falei, meu Deus do céu. E as pessoas têm falado tanto no altar do Senhor e não falar a verdade. Abacuque, ele está falando aqui. A oração dele, quando ele começou a oração, e no 17, ele falou assim: todavia, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da fruta verdadeira, todavia eu me alegrarei ao Senhor. Ele foi sincero na oração dele. No começo da oração de Abacuque, ele estava pedindo exaltação, avivamento para aquele povo. Ele estava pedindo a direção. E ele faz a tua vontade, Deus. Faz a tua vontade. E eu quero falar para você, você tem que se alegrar. Você tem que se alegrar, você tem que esperar no Senhor. É como eu falo lá em Eclesiastes. Há tempo para todas as coisas. A gente fica perguntando, meu Deus, que dia que vai acontecer isso? Que dia que vai acontecer aquilo? Que dia que vai passar isso? Mas Deus fala, nós não se alegramos nos dias maus. A gente não se alegramos, a gente só sabe murmurar. E isso destrói a nossa vida com Deus. A gente está tendo uma oportunidade muito rica, gente. Glória a Deus, aleluia. A gente estamos tendo uma oportunidade que Deus está dando para nós. Ter uma intimidade com Deus, com o Pai, com o Espírito Santo de Deus. As pessoas estão se preocupando. Eu vou morrer, não sei o quê. Você tem que fazer a sua parte. As pessoas colocam a parte dele e não confia no Senhor. Eles não confiam. Eles querem confiar no homem, no presidente, quem seja. Quem vai descobrir o remédio para a cura é Deus. Deus capacitou o médico, capacitou muitos profissionais, sim. Mas a nossa vida sem Deus, nós não somos nada. Nós não temos nada. E a gente esquece disso. Porque a gente temos que ir atrás da nossa salvação. Eu falei para Deus, se for o meu último dia, eu vou morrer feliz. Porque eu já conheço a palavra do Senhor. Porque as pessoas estão se preocupando. E a gente não sabe o dia. Deus deixou bem claro. E afirmou. Nós não sabemos como a gente vamos ser arrebatados. Como Deus vai buscar a gente. A gente não sabemos se a gente vai morrer de morte, de doença, ou de que seja. Mas sabemos que a gente temos que alegrar. Ser forte, corajoso, se alegrar. Tem um louvor que eu tenho escutado muito. Todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto da videira. Todavia eu me alegrarei ao Senhor da minha salvação. Amados, as pessoas, elas procuram profetas, tantas pessoas. Você vigia a todo momento. Deus desperta para nós todos os dias. Persevere em oração. Se alegra na tribulação. Glória a Deus. E a gente não vigia a palavra do Senhor. Tem uma palavra que a gente tem falado muito. Tenha de bom ânimo. E Deus já desperta para nós. Desperta para nós todos os dias. Que nós temos que ter bom ânimo nos momentos difíceis. A gente só quer buscar Deus quando tudo está ruim. Quando tudo está bom, está ótimo, está glória a Deus, aleluia. Mas quando está ruim, é reclamação para lá, é reclamação para lá. E a gente não se alegra. Temos que se alegrar no Senhor. E eu separei vários versículos que falam se alegrar. Lá em Eclesiastes 11:9
fala, eu achei muito interessante. Tem muito versículo que fala do nome. Alegrar o Senhor, pois jovem, moço, e ser feliz no seu coração, nos dias de juventude. Siga por onde o seu coração manda, aonde a sua vista alcançasse. Mas sabemos que por tudo seja as coisas, Deus tratará e julgará. Afasta o teu coração e assinadaste com o sofrimento do seu corpo. Está vendo que aquele Eclesiástico já fala? Lá em Romanos 12, do 12, fala: alegrais na esperança, seja paciente na tribulação, persevere na oração. Lá em Salmo 45, 7 fala: orai a Deus, e a esperança vós encherá todos o gozo de paz, alcançará para que amudaste a esperança e pela a tribulação do Santo, do Espírito Santo de Deus. Romanos 15, 13. E para fechar com chave de ouro, que eu gosto muito, está lá em Salmos 45, 7. Ungindo com óleo de alegria. Essa palavra tem queimado muito no meu coração. Deus quer te ungir com óleo de alegria. Eu tenho estudado o livro de Salmos. Glória a Deus, aleluia. E Davi era o segundo coração de Deus. Ele sabia das fraquezas dele, mas ele quebrantava o coração dele. Ele exaltava a Deus da salvação. E ele falou, ele escreveu: derrama um óleo de alegria. Você sabe o que é derramar um óleo de alegria? Naqueles momentos mais difíceis que você passa. E você tem que se perseverar na oração, buscar a Deus. Cada um tem que buscar a sua salvação, é individual. Você tem que buscar o Pai. Não é uma doença, não é um desemprego, não é nada. Quando tudo parou, Deus não deixou de alimentar a minha vida. Todo dia tinha pão para a minha vida espiritual. Porque está tendo 24 horas culto online. Mas a gente esquece. E eu tenho sobre promessas, sobre fotos também. Lá em Salmos fala. Muitas vezes a gente fazemos um voto com Deus e a gente esquecemos. E eu quero dizer para você, vigia quando você for fazer um voto com Deus. Porque fazer um voto com Deus é uma coisa muito séria. E eu estava pensando, quando eu cheguei no fundo do poço, eu fiz um voto com Deus. Falei: Deus, se eu arrumar um emprego, eu quero entender, ser dizimista fiel na tua obra. E eu não vou desistir. Quando eu estava lendo o livro de Salmos, e eu lembrei dessa palavra. Amém. E as pessoas, elas fazem um voto com Deus e esquecem. Aí a pessoa tem que escrever no caderno. Por quê? Fazer um voto com Deus é uma coisa muito séria. E você não cumprir aquele voto que você fez com Deus, sua vida vai ficar destruída. É a pura verdade. Você fez um voto com Deus. Um exemplo, eu fiz um voto com Deus. Já arrumou um emprego e não cumpriu o meu voto. Depois você acaba fazendo muitas coisas erradas dentro da empresa, de várias coisas. Então você vigia. Outra coisa também que eu tenho aprendido muito, eu tenho escrevido tudo. Minhas orações, as minhas pregações, marcado tudo no meu caderno para eu não esquecer. Porque quando vir um dia mal, eu lembrar. Porque todos os dias Deus prepara nós para os dias maus. Nós que estamos cegos espiritual, Deus fala conosco. No altar, na rua, em todos os lugares. Vamos despertar,
e buscar mais a Deus. Vamos se lançar nos pés do Senhor, porque a gente não temos que ajuntar riqueza aqui no céu, riqueza aqui na terra, ajuntar riqueza no céu, porque é lá que nós vamos morar. Tudo vai passar, tudo passa. Você é uma prova viva de Deus. Deus levantou você para pregar as palavras do Senhor. Não tenha medo, porque o medo você vai perder tudo. Seja forte, se alegre, persevere na oração, busque a Deus, busque ao Pai, busque ao Espírito. Ele tem sede de buscar. Tenha um relacionamento, uma intimidade com Deus. Para você ter uma intimidade, adore a Deus em toda circunstância, em todos os momentos. Deus tem me despertado muito de madrugada para orar. E as pessoas, elas não querem buscar Deus. Ai, a igreja fechou. Nós somos igreja. Nós que estamos fechados para o amor de Deus. Nós que estamos frios. É o momento da gente entrar no nosso secreto e falar com Deus, falar com o Pai, tudo o que você está passando. Porque Ele vai botar o pão de cada dia na sua casa. Em nome de Jesus, eu quero orar com você, te entregar o que Deus colocou no meu coração, que Deus colocou. Pode ser que hoje seja meu último dia, pode ser que amanhã ou depois nós não estamos mais aqui, mas Deus vai cuidar de cada um de nós, da nossa família, da nossa igreja. E abra seu coração para Deus, seja sincero, porque não adianta você jejuar, orar. Deus quer ver sua sinceridade. Deus quer ver você rasgando o seu coração, porque você está tão atribulado, minha alma. Na oração de Salmos fala, porque tu está tão abatida, minha alma. Espera em Deus, espera em Deus e louvará o Deus da tua salvação. Espírito Santo de Deus, oh Pai, Senhor, muito obrigada, Deus. Espírito Santo de Deus, tu és maravilhoso, Senhor. Tu preparou esse dia para estar contigo, Senhor. Senhor, muito obrigado por meus irmãos que estão assistindo essa live, Senhor. E eu creio, Senhor, não sou eu que vou convencer, Senhor. É o Espírito Santo de Deus que vai convencer a ter um relacionamento com Deus, uma intimidade profunda, Senhor. Senhor Deus, nos ensina, Senhor, a te buscar cada dia mais, Senhor. Nos ensina, Senhor, a orar, a ter um relacionamento contigo, Senhor. Queremos ter uma intimidade profunda contigo, Senhor. Senhor, queremos fazer uma faxina, Senhor, de dentro para fora, Senhor. Tem tantas coisas sujas dentro de nós, Senhor. Tantas coisas que nos impedem, Senhor, de estar na Tua presença, de adorar em espírito e em verdade, Senhor. Espírito Santo de Deus, derrama aquele óleo de alegria, Senhor, nas nossas vidas, no nosso coração, na nossa alma, Senhor. Espírito Santo de Deus, vai neste momento, Senhor, a cada um que está aí no secreto, Senhor, da sua casa, olhando, Senhor, para essa live, Senhor, que ela possa sentir o Espírito Santo de Deus curando, Senhor, limpando todas as vestes, colocando as vestes brancas, Senhor. Espírito Santo de Deus, quebra todas as cadeias, todo impedimento, Senhor, todo jugo de Satanás, toda a porta fechada, Senhor, todo jugo, Senhor. Espírito Santo de Deus, Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, derrama a tua Shekinah, derrama a tua glória, Senhor, derrama a tua sobrenatural, Senhor, aviva a tua igreja, aviva o teu povo, Senhor, te buscar em espírito e oração, Senhor. Senhor Deus, aviva aquela pessoa que precisa de uma resposta,
resposta, de um milagre, Senhor. Que todavia ela possa se alegrar e buscar a Deus, exaltar a Deus, dizer que Tu és lindo, que Tu és maravilhoso, Tu és o príncipe da paz, Tu és o conselheiro, Senhor. Espírito Santo de Deus, neste momento, Jesus, olha para essas almas, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Espírito Santo de Deus, tem misericórdia deste povo, desse Brasil, desta geração, Senhor. Olha, Senhor, por cada um, Senhor, neste momento, que está angustiado, pensando o que vai acontecer amanhã, se amanhã tem um alimento para comer, se tem um trabalho, se tem uma porta, Senhor. Tu és o Deus da provisão, Senhor Deus. Senhor, que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa pelas nossas ofensas, pelas nossas falhas, pela nossa pequenez, Senhor. Perdoa pelos nossos erros, Senhor Deus. Espírito Santo de Deus, neste momento, Jesus, olha, Senhor, a Tua igreja que está clamando, Senhor. Espírito Santo de Deus, vai neste momento, Senhor, quebrando todas as barreiras, Senhor. Desperta, Senhor, nós, Senhor, a sede de Te buscar, a sede de Te conhecer, a sede de ser liberto, Senhor, de todo jugo, Senhor. Espírito Santo de Deus, neste momento, Pai, é tantas vozes, Senhor, tantas vozes, Senhor, que nós possamos ouvir a voz do bom pastor, Senhor. Que nós possamos ouvir a voz do bom pastor e aquietar a nossa alma que está aflita, o nosso coração, a nossa mente, Senhor. Espírito Santo de Deus, neste momento, Espírito Santo de Deus, Jesus, Filho de Davi, Senhor. Olha, Senhor, para aqueles que estão aflitos, Senhor, passando por tantas dificuldades, Senhor. Espírito Santo de Deus, Senhor, vai neste momento, Senhor, Deus, quebrando toda barreira, Senhor, todo vento contrário, Senhor. Senhor, que haja vida, Senhor, vida com abundância, Senhor. Transforma o celeiro, Senhor, da Tua casa, Senhor, da Tua igreja, do Teu povo, Senhor. Olha as famílias, Senhor. Restaura a família, Senhor. Restaura relacionamentos, Senhor. Restaura, Senhor, irmãos, Senhor, na fé, Senhor. Restaura nossas vidas, Senhor. Quebranta nosso coração que está aflito, Senhor, angustiado, Senhor. Visita neste momento o nosso coração, Senhor. Está aflito, Senhor, está angustiado, Senhor. Só Tu, Senhor, que é o Deus da providência, Senhor. Só de Ti, Senhor, que nós buscamos o nosso socorro, Senhor. Queremos aí o Teu encontro, Jesus, e dizer que Tu és nosso príncipe da paz, Tu és nosso conselheiro, Senhor. Tu és nosso Deus da nossa salvação, Senhor. Tu és o nosso Deus, Senhor. Queremos dançar contigo, queremos dialogar contigo, Espírito Santo de Deus, visita, Senhor. Queremos ser cheios da Tua presença. Queremos mais parecer contigo, Espírito Santo de Deus. Queremos ser mais contigo, Senhor. Fica conosco, Senhor, nos momentos difíceis, Senhor, na nossa caminhada, Senhor. Senhor, ajuda nós a caminhar contigo, Senhor. Precisamos de Ti, Espírito Santo de Deus. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da Tua alegria, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, entra neste momento nos nossos corações, que está aflito, Senhor, angustiado, com todo o peso, Senhor. Restaura nossas vidas, Senhor. Destrói, Senhor, todas as muralhas, todo impedimento, Senhor. Nós abrimos nossos corações, Senhor, neste momento, Senhor. Para o Senhor entrar, Senhor, e fazer moradia todos os dias das nossas vidas, Senhor. Nós queremos Te buscar, Senhor. Ter um relacionamento contigo, Senhor. Todos os dias, Senhor. Todos os dias das nossas vidas, Senhor. Visita, Senhor, nossos corações, a
as nossas famílias, Senhor, a vida de cada um, Senhor, aviva, Senhor, a tua igreja, Senhor, a igreja que tu levantou, Senhor, oh Deus do exército, Deus de Jacó, o Jeová Rafá, o Deus que cura, Senhor, o Deus que liberta, o Deus que quebra todas as prisões, Senhor. Queremos se alegrar como Paulo e Silas, Senhor, Pai. Queremos se alegrar como Paulo e Silas, Senhor. O Espírito Santo de Deus, queremos ser cheios, impactados com o teu amor, Senhor. Senhor, nos ajuda a nos consertar, nos ajuda a pedir perdão, Senhor. Nos ajuda, Senhor, ter um relacionamento com nossa família, com nossos amados, Senhor. Nos ajuda, Senhor, com o teu socorro. Espírito Santo de Deus, vem neste momento, Senhor, o teu fogo, Senhor, nos limpando, nos colocando veste branca de nós, Senhor. Limpa nossos corações, Senhor. Limpa cada coração que está aflito, Senhor. Senhor, vai nesse momento nos hospitais, Senhor. Nas pessoas que estão entubadas, Senhor. Vai, Senhor, neste momento, Pai, quebrando todas as barreiras, Senhor. Aquelas pessoas que estão doentes na alma, no coração. Aquelas pessoas que estão com depressão, Senhor. Oh Deus, tem misericórdia, Senhor. Tantas vidas neste momento, Senhor, que quer destruir a vida, mas em nome de Jesus, o nome de Jesus derramou o sangue do Cordeiro neste momento. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.